Bom, pessoal, eu optei por falar do Azure Network Watcher, basicamente porque ele é um recurso muito interessante, eu tenho usado ele bastante no dia a dia. Eu trabalho hoje como arquiteto de cloud e eu tenho usado esse recurso para me ajudar bastante nos troubleshootings de rede que eu venho a fazer na empresa que eu trabalho, né, e outras consultorias também que eu presto. E realmente tem me ajudado bastante. É um recurso muito interessante do Azure e a gente vai falar, vou falar bastante dele hoje e eu espero que vocês possam absorver aí bacana, tá? Bom, para começar, eu vou me apresentar. Meu nome é Gustavo Magela, tá meu site aí, gustavomagela.com. Hoje eu sou arquiteto de infra e cloud, basicamente bem a parte de cloud mesmo, numa empresa que chama Solutions One, ela é de São Paulo, e tem uma base aqui em Belo Horizonte. Eu fui agraciado com o prêmio MVP em março de 2018, né, esse ano, então sou recém-MVP. Para quem não sabe, MVP é um prêmio que a Microsoft concede a líderes de comunidade e pessoas que fazem, né, que fazem o diferencial para sua comunidade técnica, etc. Depois vocês me seguem no Facebook, no Instagram, entre em contato comigo pelo meu site, também tem um formulário de contato lá, ou pelo próprio Facebook, para que vocês possam saber um pouco mais sobre o programa e talvez você pode ser um futuro MVP e a gente está, obviamente, angariando novos MVPs para o programa. Bom, sou graduado em rede de computadores e fiz MBA em segurança da informação e tenho algumas certificações em Azure e Cloud Computing. Aqui tem minhas redes sociais, o Twitter, o GitHub e o LinkedIn, pode adicionar, fique à vontade. Pode marcar no Twitter, o GitHub eu tenho colocado, embora eu seja um profissional voltado para a infraestrutura, eu tenho colocado no GitHub os meus scripts de automação, de cloud, para poder facilitar bastante o uso diário no Azure, basicamente. Eu utilizo muito pouco portal, uso mais script, então eu coloco a grande maioria dos scripts lá. Bom, nós também temos um meetup, né, aqui em Belo Horizonte, ainda não foi feito o lançamento oficial, mas a gente já tem programado já. Eu sou o organizador principal desse meetup, ele chama o Azure, é uma comunidade mineira de Azure. Se vocês quiserem aí, é meetup.com, dá uma pesquisada sobre o Azure e tem um botãozinho junto, esse grupo. Vocês podem ficar assim, à vontade. Nós somos mineiros, então somos muito hospitaleiros, então não está fechado só a Minas Gerais, não. Vocês são de todo o Brasil, de todo mundo, na verdade, são mega bem-vindos. Mas é um meetup que eu criei basicamente para a gente poder fomentar mais as discussões técnicas sobre o Azure aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais de uma maneira geral. Por isso esse nome Azure Brasil hoje o Rubens já toca com outras pessoas, etc. Eu criei a comunidade mineira de Azure, mais para colocar aqui mais para Belo Horizonte, mas não se acanhem, faremos webinars e meetups em todo o Brasil também. É só juntar o grupo aí e tamo junto, tá? Bom, vamos falar então de Network Watcher. Por que eu tive a necessidade de falar sobre isso, que eu identifiquei a necessidade de falar sobre isso? A grande maioria das pessoas que vem conversar comigo sobre Azure, basicamente, sobre Cloud Computing, elas têm uma dificuldade muito grande em entender e fazer troubleshooting de rede, porque Cloud Computing, né, nada mais é do que tem aquele meme, né? Cloud basicamente é o computador dos outros. Então, fica fora da sua infraestrutura e muitas vezes cria-se um embate técnico, né, on-premises e cloud, sobre onde está o ponto de erro, ou o ponto a melhorar, ou o ponto de gargalo em uma comunicação em cloud computing. Então, tem muito esse embate. Muitas pessoas, às vezes, não conseguem determinar exatamente o ponto de falha. Então, fala, o problema é da rede local que está lenta, então aumenta o link. Não, o problema é do recurso que está, vamos supor, East-West 2, né, leste dos Estados Unidos, então tem uma latência, embora seja pequena, mas tem. Então coloca o recurso no Brasil, mas o recurso no Brasil pode chegar a custar cerca de 35% mais caro, por questões tributárias. Então fica esse embate. Ninguém sabe realmente onde está o problema na parte de networking, por exemplo. É bem difícil de se medir, porque a gente tem uma VPN, a gente tem a conectividade entre os recursos e é muito raso. Então, a Microsoft, muito sabiamente, ela juntou, na verdade, essa solução ela é composta por várias soluções de parceiros Microsoft que ajudam no desenvolvimento do Azure como plataforma também. Ela é uma solução que ela agrega várias soluções de mercado já que são
soluções, como é que eu posso dizer, consagradas já, com players consagrados, e a Microsoft muito sabiamente juntou isso tudo num pacote e lançou o Azure Network Watcher. Tá? Então, o que a gente vai ver hoje? A agenda basicamente são os conceitos da ferramenta, que é esse PPT, o que é o Azure Network Watcher, por que e quando usar o Azure Network Watcher, e quanto custa o Azure Network Watcher. Também algumas restrições e curiosidades da ferramenta, que eu acho interessante que a gente saiba. E tem a parte de hands-on. A gente vai ver como que faz para habilitar o Azure Network Watcher por portal, por PowerShell, instalando a extensão uma VM via portal e via PowerShell, e algumas questões de troubleshooting que a gente tem dentro da própria ferramenta, que é interessante que vocês acompanhem e entendam. Então eu vou falar um pouquinho de cada uma, não fiquem acanhados aí, podem fazer as perguntas respectivas. O que eu não souber responder numa segunda oportunidade, pode mandar as dúvidas por e-mail também. E vamos lá. Bom, pessoal, o Azure Network Watcher. O que é o Azure Network Watcher? Basicamente é um conjunto de ferramentas presentes no Azure, né, em forma de módulo. Por que eu falo conjunto de ferramentas? Porque se eu falar que o Network Watcher é uma ferramenta, eu vou estar sendo muito leviano, talvez, porque é um conjunto de funcionalidades. Né, quando a gente abrir o portal, vocês vão conseguir entender mais ou menos o que eu estou falando. Então é um conjunto mesmo de ferramentas. A Microsoft chegou para grandes players do mercado, pegou o diferencial de cada um e juntou em tipo um hub, vamos dizer assim, para troubleshooting de rede no Azure, tá? Então, com isso, basicamente, o que a gente consegue? Monitorar, diagnosticar e exibir métricas dos serviços de redes presentes em uma subscription, assinatura do Azure. Por enquanto, muito embora a gente use a engenharia reversa, ainda não está disponível, assim como existem alguns serviços do Azure que eles estão disponíveis também para on-premises, né, vamos dizer assim, entre aspas. Então, de uma certa forma, por exemplo, Security Center tem como você monitorar a segurança no seu ambiente on-premises, tem algumas outras funcionalidades do Azure de uma maneira geral, que hoje o Azure consegue estender para o seu ambiente on-premises. Não é o caso do Network Watcher, embora nós podemos fazer troubleshootings de ambiente e constatar que o problema não está no Azure, está no ambiente on-premises. Então a gente usa o Network Watcher como o melhor amigo nosso hoje para administrar essa parte de rede, tá? Ele permite que você possa identificar possíveis problemas de conectividade entre alguns recursos, independente se o recurso está dentro ou se ele está fora da subscription, é conectividade de uma maneira geral. Se eu não consigo de dentro da subscription de algum recurso específico sair, ou se eu não consigo acessar um recurso que esteja em uma outra região, ou uma outra subscription, ou over VPN, tipo, dentro da minha empresa, ou até mesmo um recurso que esteja na Amazon, que você está tentando fazer uma chamada via um endpoint ou via um IP público e está com algum problema, você consegue fazer esse troubleshooting, tá? Desde que a origem, muito importante, a origem tem que ser o Azure, então tem que ser de dentro do Azure para fora, ok? Até mesmo medir outras condições complexas de se medir no modelo cloud computing, por exemplo, latência. Hoje, a latência ela incomoda muitas pessoas e discute-se muito sobre latência. E o que acontece? Muitas das vezes, o problema da latência se resolve mudando de região, em alguns casos, mas em alguns casos eu vou falar para vocês seguramente que é efeito placebo, tá? Recentemente eu tenho participado de algumas consultorias e etc, então acontece muito efeito placebo. Se você não falar pro desenvolvedor que o recurso não está no Brasil, ele não vai ver. Tá? Ou para a equipe, ou para a equipe externa, ou para o prestador de serviço, etc. Ele não vai ver, ele não vai identificar. Vai falar, cara, o recurso está no Brasil, a latência está baixa. Agora, se você falar se a latência é, na verdade, que o recurso está fora, aí ele vai te arrumar um problema de latência. Muitas vezes não é, tá? Porque 135 milissegundos, até 200 milissegundos, dependendo do nível da aplicação e dependendo da finalidade dela, é aceitável. E geralmente é uma latência mais ou menos dessa que a gente tem para algumas regiões específicas, tipo Central US, ou East US, West US. Então, basicamente, a gente consegue pegar a latência e falar, cara, não é, porque olha só, a latência relativamente está baixa. Bom, pode e deve ser utilizada junto ao Log Analytics, tá? Para que as coletas de logs possam ser periodicamente analisadas para tomada de decisões futuras. Existem alguns serviços, algumas funcionalidades do Azure Network Watcher que ele não consegue habilitar
se não for em conjunto com o Log Analytics, né? Na verdade, acaba sendo um pré-requisito. O Log Analytics, eu não vou entrar muito no assunto Log Analytics, porque ele é denso, ele é bastante denso, é grande, começou como preview, mas já está, como todo recurso que começa no Azure, ele começa como preview e depois ele vai ganhando forma e amadurecimento devido ao uso e feedback que a gente passa para a Microsoft. E ele tá muito completo agora, ele não é preview mais, ele já é uma solução bem definida, bem legal, mas eu não vou falar sobre ela porque é muito grande, então vocês vão ver que eu vou passar um pouco batido pelo Log Analytics, mas depois, numa segunda oportunidade, né, tipo, ficar a dica aí pra me chamar para falar de Log Analytics, Bacelar. Tá Brincadeira. feito o convite já. Vamos já fechar essa agenda. Beleza, vamos sim. Bom, em resumo, é um centro de troubleshoot e monitoramento de rede na Azure, ponto, cara. Ponto. Com isso fica muito mais fácil do ambiente, tá? E a gente consegue até mesmo, no caso de um incidente, ser muito incisivo e trazer métricas reais. Hoje em dia a gente sabe que é difícil, principalmente nós que somos arquitetos, geralmente a gente responde por uma outra camada de negócio, que são os C-levels, então CTO, CEO, e muitas vezes, cara, eu quero saber qual que é o problema, eu quero saber como é que resolve isso. Na verdade, eu não quero saber o problema, eu quero saber como que resolve. E depois busco o originador. Então, com ele, você consegue falar, olha, o problema é assim, porque isso e isso. Você tira o print e anexa no seu relatório técnico e, enfim, segue a vida. Por que e quando usar? Cara, quando você quer ter um monitoramento e um controle de rede mais específico, tá? Ela é uma ferramenta muito fácil de entender e muito fácil realmente de se utilizar. Tanto é que é uma ferramenta que eu costumo dizer que ela não é para quem não foi feita somente para quem é formado em redes de computadores ou para quem é profissional de infraestrutura. É interessante que a abordagem que a Microsoft tem dado para esses recursos compartilhados tem sido cada vez mais multidisciplinar. Então, não é só porque eu sou formado em redes de computadores, Network Watch, eu sou formado em ADS, sei lá, análise e desenvolvimento de sistemas. Poxa, o Network Watcher pode te ajudar, desde que você entenda o fluxo, a comunicação, super tranquilo. Então, desde que você queira monitorar, show de bola, tá? Quando você quer ter uma coleta de logs e diagnósticos precisos, ou seja, cara, todo dia, 5 horas da tarde, de 5 a 5h40, eu tenho uma rotina que roda num banco X que está derrubando a rede, ou está derrubando, ou ela não está sendo executada da maneira correta, ou o Azure está me alertando que há um consumo de recurso, ou é um relatório específico que eu quero exibir para um cliente, e o cliente tem identificado que todo dia, esse horário, quando ele vai exibir esse relatório, a gente tem esse tipo de problema. Então, é bem preciso. Se habilita ele com Log Analytics, você consegue ter um histórico, cara, desde quando você habilitou, lembrando, que é muito importante lembrar isso, porque muita gente me pergunta e às vezes cai no esquecimento. O histórico é desde a hora que eu habilito o serviço. Então, o que passou, passou, águas passadas não movem moinhos. Então, a partir do momento que eu habilito o Network Watcher e vinculo ele com o Log Analytics, naquela data eu passo a recolher informações precisas a respeito do serviço. Logo, eu tenho o meu histórico desde aquele dia para frente. Aí é ad eterno, tá? 60 dias, 90 dias, 6 meses, um ano, fica a critério seu. Na verdade, fica armazenado numa storage account. Eu consigo identificar rapidamente os problemas de conectividade e acesso. Então, cara, um dos problemas que eu tenho acompanhado também, que eu tenho usado o Network Watcher que tem me ajudado, VPN. VPN para Azure, muita gente sabe que fase 1 e fase 2 a gente não consegue, igual, por exemplo, o appliance de Firewall, você tem lá um FortiGate, você tem lá um WatchGuard, você consegue configurar fase 1, fase 2, etc, né, o algoritmo de Diffie-Hellman, etc, o IQv1, o IQv2, etc. E cada fabricante, né, no seu guideline lá, ele tem a sua especificação técnica para fechamento de VPN com Azure. Então você vai pegar Fortinet, você digitar no Google aí, Fortinet 200B VPN Connection Azure. Tá, vai direcionar numa das pesquisas lá para uma página da Fortinet com todas as especificações do que você precisa definir na sua ponta. E, entre aspas, eu gosto de dizer que o Azure é responsivo, tá? Você define na sua ponta, ele bate no Azure, o Azure checa e fecha a conexão. Que é basicamente, não chega a ser 100%, mas vamos tomar como, tá? Porque eu não consigo delimitar fase 1 e fase 2 lá de cá, eu tenho outro tipo de configuração. Então, nesse caso de VPN, tem me ajudado demais, porque muitas vezes o cara fala, cara, aqui do meu lado tá ok. Aí você vai rodar o Network Watcher e o Network Watcher fala, cara, deu um erro aqui na negociação IQv1, IQv2. Ou deu um erro aqui de passphrase.
Aí você fala, cara, não tá. Checa o passphrase aí. Ah, nossa, a senha é, sei lá, Azure 2018. Eu coloquei a Azure 201, faltou 8. Você fala, pô, bota o 8. Tum, aí a VPN fecha. Então, dá pra gente pegar esse tipo de caso no Network Watch, tá? Auxilia na construção de relatórios estatísticos de tomada de decisão, já falei. É muito interessante também que ele consegue fazer uma topologia, ele consegue te entregar uma topologia da sua rede atual. O que é interessante dessa topologia da rede atual? Porque muitas das vezes você não tem um desenho, quem não tem costume de fazer, a gente sabe que documentação a gente peca um pouco na parte daí, é muito moroso você abrir, sei lá, um Visio da vida e ficar montando a documentação de topologia de rede, dependência de serviço. Que máquina depende de qual máquina? Muitas das vezes a galera também se confunde muito quando você vai criar uma NSG, um Network Security Group, o cara cria tipo um Network Security Group para cada VM. Aí você vai ver a VNet também tem. Aí quando você vai ver, a regra está liberada na NSG da VNet, mas não está liberada na NSG da VM. Aí o cara vai falar, bicho, mas eu estou tentando acessar aqui via porta 3389 RDP. Não está funcionando, o cara descabela e fala, bicho, deixa eu ver a NSG. Então, eu consigo ter fácil a dependência, saber que máquina está ligada em qual lugar. Isso é fantástico, tá? De maneira simples, porque, beleza, eu posso ir no portal e navegar, mas, pô, um clique ele já te lista, então já ajuda demais. E as métricas? As métricas podem ser utilizadas, obviamente, para tomada de decisão automática. O que é tomada de decisão automática? Né? A parte de scale, por exemplo. Então, você pode ter uma métrica, basicamente, né? Vamos, como é que eu posso dizer, florear bastante. Eu vou falar da maneira genérica, não vou conseguir demonstrar, mas suponhamos que o seu gateway, suponhamos que você tem uma conexão de internet na sua empresa espetacular, cara, 1 gigabit de saída, tá? Em out, cara, é uma fibra dedicada, linda, beleza? Beleza. Aí você tem um tipo de gateway lá, que é o gateway 1, VPN GW1. VPN GW1, todo mundo sabe que o VPN GW1, ele é, se eu não me engano, 650 Mbps, tá? O gateway consegue comunicar até 650 Mbps. E, se eu não me engano, o GW2 é 1 e o GW3 é 1 gigabit, né? E o GW3 é 1.25 gigabit por segundo. E aí você fala, pô, legal, bacana, mas, cara, eu precisava mesmo de 1 giga, eu tô vendo que não tá chegando, existem momentos que eu preciso, mas eu não preciso usar o gateway sempre a 1 giga ou a 1.25, porque a diferença de preço é gritante. Então, se você utilizar isso e configurar com uma automation account, com um handbook, automaticamente, quando a latência chegar num nível que você fala, a latência não, na verdade, o throughput chegar num nível de 80, 85, e você tá mandando lá 580 mega, 600 mega, e o gateway falar, cara, eu não vou aguentar, você pode orquestrar um handbook, que basicamente, quando chegar nessa métrica, ele executa o handbook, é um script PowerShell, ele vai lá e dá só um upgrade no seu gateway, né? Via PowerShell, você vai lá e muda, de GW1 para GW2. Nesses casos, ocorre um suspiro, sim. Pode acontecer de ocorrer um suspiro de 15 minutos. O que é o suspiro? Nessa troca de gateway, pode haver um pouco de perda de conexão, tá? Mas melhor que você consiga identificar isso, seja 15 minutos, umas 2h30 da manhã, e o Azure faça sozinho, do que de 2h30 da manhã até 7h30 da manhã do outro dia, ele fique nessa lentidão. Então, você consegue, nesse caso de rede, que é pouco diferente de VM, a gente sabe que tem essa parte de latência e de comunicação, mas você consegue sim tomar esse tipo de decisão orquestrando. Então, usa a métrica lá, cara, cria um alerta que vai chamar um handbook e vai executar um script, vai mudar seu gateway. Então, por isso, não somente para poder ver gráfico, né? Tipo, vamos lá, quanto custa? Grande problema de cloud computing hoje é o quanto custa, cara. Todo mundo fala, bonito isso aí, né, cara? Legal, até bacana isso aí que você tá falando, mas é de graça? Então, até 1/10 de 2018 não há cobrança, tá? Como esse recurso ele era um recurso preview, ele não é preview mais, mas ele nasceu um recurso preview. Até então momento a Microsoft ela não sentiu necessidade de cobrar por esse recurso, por quê? Porque muitas pessoas estavam utilizando, ela amadureceu a plataforma, ela aprendeu com os erros, ela aprendeu com o uso do recurso, com os feedbacks, etc. Porém, o recurso agora está muito redondo e nada mais justo de entender, inclusive, um modelo de cobrança. Quando a gente fala de cloud computing, você não pode, por exemplo, lançar um serviço e falar assim, quanto é que vai custar? R$ 200. Aí você fala, baseado em quê?
em mim. Aí você fala, não, aí não dá, né, parça? Aí não fecha. Então, o que acontece? Ela precisa entender o uso do recurso e o que mais ele está atrelado para entender a cobrança. Então, chegou-se a um amadurecimento, inclusive amadurecimento de billing, a gente chama de bilagem, né? Errado, a gente acaba colocando negócio em verbo aqui no Brasil, mas o entendimento sobre o billing, sobre a cobrança do recurso, e a partir de 1º de outubro vai ser cobrado, começa a ser cobrado. Eu fiz uma cotação hoje usando a Azure Calculator. Se vocês quiserem depois, vocês podem abrir aí, é simplaço. Dá um Google aí, Azure Calculator, você consegue medir basicamente o cálculo de todos os recursos hoje presentes no Azure de uma maneira genérica, tá? Claro que tem outras questões que a gente tem que ficar atento, mas funciona muito bem. Eu uso a Calculator para quase, na verdade, para tudo. E não me deixa na mão quando vem a fatura, eu não tomo muito susto, não. Eu levei em consideração uma área que eu uso muito, que é leste dos Estados Unidos, né? Eu pedi a cotação em dólar, porque eu já estou pedindo em real, porque oscila e é dólar do dia ou do fechamento, depende da forma de contrato. Bom, existe algumas unidades que são gratuitas, ou seja, a Microsoft não vai te cobrar, mas acima disso ela passa a te cobrar. Por exemplo, log de rede coletados. Hoje, até 5 GB por mês, 5 GB de log, leve em consideração que é 5 GB de log, tá? Ela não cobra. Acima de 5 GB de log, ela cobra 50 centavos de dólar por giga, né? A ferramenta de diagnóstico de rede, por exemplo, eu consigo fazer 1.000 verificações por mês, né? Se eu quero mais 1.000, beleza, a Microsoft vai cobrar $1 por mais 1.000. Mais 1.000, mais $1, mais 1.000, mais $1, e por aí vai. O monitoramento de conexão, hoje, $3 por conexão por mês, hoje não é cobrado, mas a partir de 1º de outubro, $3 por conexão por mês, monitoramento ativo, tá? A malha de ping também, até 10 métricas de conexão, 0.800, mas acima disso ela vai cobrando aí alguns valores. Análise de rede, basicamente, como a análise de rede ela é feita via Log Analytics, por quê? Porque eu recolho métrica e o Log Analytics vem com a inteligência. Então não é cobrado aqui nesse recurso, é cobrado lá no Log Analytics. E análise de tráfego, 2,30 dólares, né, $2,30 por giga processado. Interessante vocês identificarem, porque para o trabalho que o Log Analytics faz, para o Network Watcher faz, vamos dizer assim, dependendo do tamanho da sua infra, é um custo irrisório, pela dor de cabeça que ele te economiza, para falar bem a verdade. Vamos lá. Restrições e curiosidades da ferramenta. Ferramenta muito boa, sensacional, tem algumas restrições e curiosidades que é bom a gente ficar atento antes de fazer o deploy. Eu, particularmente, quando você vai trabalhando com cloud, você fica muito... Eu me tornei um cara chato, porque... Não que eu não era, né, mas, enfim, trabalhando com cloud, porque a nomenclatura toda certinha, etc., para você conseguir depois identificar os recursos. Então, a nomenclatura, tagueamento, é tudo bem limitadinho. Então, vocês vão entender do que eu estou falando. Mas uma das restrições é a habilitação por região. O Network Watcher, hoje, você habilita por região. Tá? Você não chega lá, vou habilitar o Network Watcher para tudo. Não, você vai habilitar por região. Então, se você tem hoje recursos que são, como é que eu posso dizer, que constam lá como cobertos pelo Network Watcher no Brasil, você vai lá e tem que habilitar no Brasil. Mas também tem recurso no leste dos Estados Unidos, beleza, também tem que habilitar. E também tem que habilitar no oeste se tiver. E se tiver no central, se tiver na Ásia, tem que habilitar por região, tá? Não é para assinatura inteira. Necessita de outros recursos ativos, como uma história de account, por exemplo. Então, às vezes não fica tão claro, e quando a galera configura o Network Watcher lá pela primeira vez, muita gente fala assim, Magela, putz, Network Watcher aí, você falou que era clicar e usar, mas não, tá pedindo história de account, tá pedindo log analytics, tá pedindo não sei o que, nossa, desse jeito você vai me quebrar, desse jeito eu vou ter que vender a empresa aqui para pagar a Azure. Então, e não é caro, tá, gente? É só questão de entendimento, porque como se trata de um outro recurso, por exemplo, uma história de account custa 0,03 centavos de dólar por giga armazenado. Então, cara, 3 centavos de dólar. Mas eu preciso dela para trabalhar. Eu não posso chegar no Network Watcher e trabalhar sem ela. É uma restrição, uma curiosidade, né? A ausência de alguns recursos avançados para análise de rede, eu senti a ausência de algumas coisas. Não quer dizer que a ferramenta está incompleta. É uma ferramenta sensacional, mas a gente usa outras coisas via Kali Linux, via Linux, etc., que a gente usa para sniffing de rede, que hoje não tem
no Network Watcher. Mas eu, como MVP, e a grande maioria que usa o Network Watcher também, não só como MVP, mas como consumidor, sempre passa um feedback para a Microsoft. Ela ouve esse feedback e não quer dizer que essa é uma constante mudança. Eu costumo brincar demais que a Microsoft no Azure, ela usa o livro 5 do ITIL 24/7, cara. É a melhoria de serviço contínuo. Se eu fechar o portal aqui e amanhã de manhã eu logar no portal e tá diferente. Alguma coisa nova apareceu, alguma coisa velha sumiu. Ou sumiu ou mudou de nome. Então isso acontece com muita frequência, tá? E eu tenho plena convicção de que a Microsoft vai trabalhar em cima desses recursos mais avançados. A ferramenta tem tudo para estourar na central muito melhor também do que ela já é. Ela já é sensacional. Um sentimento meu, tá? Como tá lidando com isso todo dia, é a ausência de um monitor ativo para sniffing de pacote. A gente tem até a opção de fazer sniffing de pacote, mas ele salva esse sniffing numa história de account, depois você pega esse sniffing e abre em uma ferramenta de monitoramento de pacote, TCP. Eu sinto falta, porque a gente que trabalha com Wireshark, tem a telinha lá, bonitinho, você dá o play, salva a sessão, salva essa busca, salva o pacote da máquina tal, etc, e dá o play, volta, tá. Não tem. Então você tem que pegar realmente o pacote lá na história de account, baixar para sua máquina e ler. Então, pode ser que no futuro a Microsoft também mude isso, mas é um sentimento meu que realmente talvez seria interessante focar nisso. E a ausência de relatório estatístico automático, sem dependência do Log Analytics. Então hoje, para você ficar legal e falar assim, poxa, que relatório massa estatístico que eu consegui da minha rede, tal, você tem que usar o Log Analytics. Não tem um relatório simplão que você vai lá, aperta o play e fala, olha só essa. Não tem. Então, o que pode dificultar um pouco para as pessoas que não têm tanta intimidade em usarem esse módulo do Log Analytics a chegar no final do túnel, vamos dizer, mais nada que não impeça você de usar, tá? É simples, mas é um passo a mais. Vamos para o hands-on. Falei até cansar aqui já. Vou mostrar para vocês aqui a minha subscription. Eu configurei o Log Analytics, então ele na verdade, desculpa, é o Network Watcher. Eu não configurei, ele está desabilitado. E eu vou mostrar para vocês como que faz, como que habilita ele, como que eu subo a extensão dele em uma VM, ok? E vou mostrar também como que a gente faz isso em PowerShell, que é simples. Vamos lá. O Diogo, tá conseguindo ver minha tela? Tranquilo aí? Tô sim, show de bola. Beleza, legal. Vamos lá, essa aqui é a minha subscription, tá? Eu criei dois paralelos, gente. Só uma observação, tá? Dá um zoom na tela, dá um Ctrl mais aí pra ele aumentar o zoom, que fica melhor pra galera visualizar os textos. Show de bola. Deixa eu dar um... Melhorou? Só mais um tiquinho, só mais uma. Beleza, melhorou? Show de bola, perfeito agora, mais que perfeito. Legal. Muito bom. Então, gente, é o seguinte. Vamos lá. Eu tenho aqui dois grupos de recurso aqui, Quintas da TI Brasil South e Quintas da TI WS2. Tá? Um está no Brasil e o outro está no oeste dos Estados Unidos. Então eu tenho máquinas aqui que estão ligadas, eu tenho uma máquina desse lado aqui, deixa eu ver se é a máquina do server. Beleza. Meu Ubuntu está aqui e eu tenho meu Windows Server que está no outro lado, tem uma NSG, eu tenho duas máquinas, uma em cada, vamos dizer assim, uma em cada país, eu posso dizer. Uma nos Estados Unidos e no Brasil. Meu Windows Server está aqui, bonitinho, deixa eu ver se está running também. Running também. Tá ligadinha, tá legal. Massa, vamos lá. E vamos falar do Network Watch então. Isso aqui nem... Esse carinha aqui, Network Watch, é uma coisa muito importante, que às vezes pode parecer simples, mas é interessante. Muitas vezes aqui no canto esquerdo vocês não vão achar ele não. Muita gente fala, não tem não, cara, eu procurei lá, não existe. Existe. Vem aqui em Our Source, não, desculpa, All Services, perdão, e procure por ele aqui. Se ele não tiver com a estrelinha marcada, ele não aparece aqui, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, Network. É uma coisa bem, vamos dizer assim, primária, mas que dá dor de cabeça na galera. Então, eu desmarquei que ele sumiu aqui do lado, ó. Então, tem que marcar ele para ficar bonitinho aqui, porque ele não é um recurso que ele não aparece automaticamente, tá? Então, vamos lá, deixa eu botar o íconezinho dele aqui para ficar mais legal. Tá aqui. Essa é a cara do Network Watcher. Então, você pode observar aqui, eu particularmente nesse meu e-mail, eu tenho duas subscriptions, tá?
uma subscription MPN e uma subscription MSDN. O Network Watcher ele é por região e por subscription também, uma outra coisa que eu realmente não me atentei e não falei com vocês. Então ele é por subscription também. Então vocês podem observar que aqui, ó, ele está disable, ok? Nas 27 regiões de cada subscription. Então, basicamente, eu preciso habilitar ele para que ele trabalhe com uma região específica de uma subscription específica, né? Então, eu vou clicar aqui no maisinho. Ele vai aparecer as regiões que tem aqui, ó, West-West, papapá. Primeira coisa a entender vou habilitar na subscription, obviamente, que eu tenho recurso. Não adianta. E na região onde meu resource group específico está. Então, vamos lá. Eu sei que é West-West 2, está aqui embaixo. Cliquei aqui. Botãozinho aqui, ó. Enable Network Watch. E aí ele está inicializando o deployment. Daqui a pouco ele aparece Submission Deployment. Se você quiser acompanhar, você pode clicar aqui. Deixa eu ver se eu clico aqui nesse botãozinho do meio do mouse. A gente consegue acompanhar o deploy. E eu sei também que eu tenho recurso no Brasil. Cadê o Brasil? Tá aqui. Então eu posso habilitar aqui também. Enable Network Watch. Deixa eu ir lá e acompanhar o deploy para vocês. Até acabou. Ó, deployment succeed, ok, habilitado. Um pequeno grande problema que muitas pessoas reclamam é que se você não faz essa criação desse Network Watch usando linha de comando, realmente ele vai criar um resource group novo. Aí é que eu falei com vocês na apresentação que eu sou um cara chato, que eu gosto de todos os resource group muito bem arrumadinho com os nomes. Aí vai ficar esse resource group aqui, ó, Network Watcher RG, tá? Isso é porque é o seguinte, o orquestrador da Microsoft na hora da criação dos recursos, ele já cria automaticamente um recurso dentro daquele nome que você quer criar. Então, não acontece só com o Network Watcher, tá? Acontece também com outros recursos. Aí você tem que mover, tá? Clica nele aqui. Ele não vai aparecer, e aí tem uma opção Show Hidden Types aqui, e aí você pode selecionar e dar um Move, que aí fica dentro da subscription, dentro do seu, na verdade, resource group que você está acostumado a trabalhar, tá? Bom, então eu já habilitei ele aqui, quando eu voltar aqui, ó, tá vendo, ó, Partially Enable, significa que ele não está enable em tudo, tá parcialmente habilitado, né? Aí a gente tem aqui WS2 habilitadinho, ok? E Brasil South. Eu posso fazer também a habilitação dele pelo PowerShell, ok? Eu posso usar um comandinho que chama New Network Watcher, e aí eu passo para ele, quer ver? Deixa eu abrir aqui meu PowerShell que vocês vão conseguir identificar. Enquanto ele está abrindo aí, vocês podem perguntar alguma coisa, tá, gente? Então tem que fazer o login aqui na subscription aqui. Ô, Diogo, você faz a moderação para mim? Vê se tem alguma pergunta. Tô fazendo, não tem nada não, por enquanto não. Qualquer coisa eu vou pingar. Então ninguém tá gostando. Putz, que chato. Tá todo mundo atento aos detalhes. Você explica tão bem que o pessoal não tem dúvida. Que isso, cara, agradeço. Eu vou logar aqui com o meu e-mail aqui. Sign out for different account. E aí eu vou conseguir mostrar para vocês como é que funciona lá. Vamos lá. Basicamente, o Network Watch, para que eu vou usar o PowerShell Magel para o Network Watch? Sendo que eu habilito só uma vez, certo? Mas vamos supor que você tem uma consultoria, presta consultoria para várias empresas, é mais fácil você já embutir isso aí no script PowerShell. Eu vou criar uma VNet, já aproveito e já habilito o Network Watch. Então você já bota o script debaixo da VNet, terminou de criar a VNet, já habilita o Network Watch já. E já RM subscription. E ele já fica habilitado automaticamente. Então, automaticamente ele pega minha MPN como default, mas eu estou usando a MSDN aqui. Deixa eu selecionar aqui. Select Azure RM subscription menos subscription ID. ID legal. Por que eu estou fazendo isso? Porque agora o Azure já selecionou a minha assinatura MSDN. Quando eu loguei aqui, ele pegou a minha assinatura MPN,
Se eu desse um get, por exemplo, Azure RM Network Watch, ele não ia achar o Network Watch habilitado, tá? E agora, como eu tá na MSDN, ele vai achar. Então vamos provar que ele vai achar, né? Get Azure RM Network Watch. Vamos ver se vai pedir resource group, se ele vai achar direto. Achou, legal. Ô, Magela massa, hein, bicho? O Network Watcher aqui tá habilitadaço aqui, ó, sucede, na WestOS 2. Show, mas eu quero habilitar o Brasil South, né? Beleza. Primeira coisa, eu vou procurar o meu Resource Group, Get Azure RM Resource Group. Como eu sou péssimo de Group Select Name. Eu sou péssimo de lembrar o nome das coisas, tá? Eu tenho um problemaço de... Não deve ser name, inclusive. Problemaço de memória às vezes. Então tem uma... Aqui, ó. Quinta da TI Brasil South. Beleza, eu quero habilitar o Network Watcher nesse cara. Então, vamos lá. New Azure Network Watcher. Ele basicamente ele vai pedir o grupo de recursos, né? Mas eu vou dar aqui, então, Network Watcher menos name. Eu vou colocar aqui Network Watcher. Vou colocar aqui, sei lá, Brasil South. E aí ele vai falar, ô bicho, mas onde é que eu vou criar, então? Qual resource group eu vou colocar? Eu vou pedir para criar junto, tá, gente? Menos resource group. Resource group. Network resource group. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar no Network Watcher RG. Network Watcher RG. Deixa eu até ver se esse cara tá aqui, viu? E se não tiver, vai dar zica. RG. Tá aqui, ó. Network Watcher RG, esse camaradinho aqui. New Azure, e ele, inclusive, ele já vai criar para mim, tá? Esse name aqui, ele é padrão. Você não pode colocar um name que você quer. Ele é de cada região. Então, por exemplo, se eu fosse habilitar, sei lá, West Central US, ele tem um nome West Central US, ele segue o nome padrão. Eu acredito muito que essa parte de taxonomia, a Microsoft deva mudar, essa parte de nomenclatura, ela deva mudar. Para que isso possa ser depois customizável. É porque muita coisa da suíte OMS está vindo para dentro do Azure. Né? Antigamente ela tinha essa suíte. Deixa eu dar um enter aqui, vamos ver se vai me fazer passar vergonha. Opa, faltou RM, hein, parça? Aí não vai mesmo, não. RM de mamãe. Location, Brasil, South. Faltando location script, vocês me perdoem aí. E ele vai habilitar. Lembra que ele tá como disable aqui, tá? Depois eu vou dar... Opa, sucede, legal. Então não vou nem dar um F5, não. Ficou faltando location, tá, gente? Vocês me desculpem. Então o comando certo seria new Azure RM Network Watcher menos name, menos resource group e menos location. Óbvio, porque preciso falar, que localidade você vai fazer a habilitar esse Network Watcher. E voltando ao assunto anterior para poder fechar, eu acredito que a Microsoft deve mudar essa questão da nomenclatura, tá? Tá como disable, né? Então vamos dar um F5 aqui. Beleza, partially enable, mas o Brasil, cadê o Brasa? Passei batido. Enable, pronto, habilitado também no Brasil. Então tem duas opções, ou PowerShell ou Portal. Então já que ele está habilitado, agora começa a brincadeira, agora o negócio fica legal, fica massa. Vamos lá no Network Watch lá. Poxa, eu tô péssimo na navegação. Beleza, Topology. Né? O nome já diz topologia. Basicamente, tem uma outra coisa interessante, para eu não fugir do fluxo anterior, porque senão eu vou fugir, a gente vai ficar perdido e eu vou ficar chateado. Tem a parte também de instalação da extensão em uma VM, tá? Basicamente é o seguinte, para eu poder conseguir coletar informações de rede de uma VM, eu preciso instalar uma extensão nela.
Por quê? Porque a Microsoft de forma nenhuma vai ser intrusiva ao ponto de chegar dentro da sua VM, você aplicar um negócio lá para dentro e falar, velho, eu tô sniffando seus pacotes, tô vendo onde é que esse negócio tá indo. Então, você precisa instalar essa extensão, que obviamente vai ser um software mesmo, é um conjunto de programas lá compilados que vai executar na VM, e aí vai começar a monitorar. Sem isso, você não consegue monitorar uma VM específica. Então eu quero saber daquela VM tal. Não, se não tiver instalado, você não consegue. Como é que faz? Cliquei aqui, vamos lá na VM, fazendo meu server primeiro. Esse procedimento pode demorar uns 2, 3 minutinhos, tá, gente? É natural. E aí, se estourar meu tempo aqui, depois eu mostro pra vocês um outro modo. Então, beleza, tem só... Oi, pode falar aí, Joe. Fica à vontade aí, tá? Tá, beleza, tranquilo. Bom, e aí vamos lá. A princípio, já tem uma extensão aqui, né? IAS Diagnostics. Fazer diagnósticos, eu vou adicionar a extensão do Network Watcher. Clica aqui, New Resource, não tem custo, tá, gente? A VM não passa a custar mais, não, por causa disso, não. É só questão de instalação mesmo. Mas eu sugiro que vocês façam esse tipo de instalação, se fosse pegar no ambiente corporativo, eu sugiro fazer esse tipo de instalação depois do expediente, porque cada máquina se comporta de uma forma. Já ocorreu de máquinas bootarem comigo, não é o procedimento padrão, tá? Não é o padrão. Se eu falasse 99,99999% de vezes que eu fiz, nunca bootou, mas em 2 vezes que eu fiz, bootaram, tá? Pode ser placebo, tipo, eu fiz junto com uma atualização do Windows que entrou sem uma GPO e bootou automático, pode. Mas, sugiro que, de qualquer forma, faz depois do expediente, que aí evita problema. Ou faz no horário mais tranquilo, enfim. E aqui você pode pesquisar aqui, ó, Network Watcher Agent for Windows. É esse cara aqui. Então tem para Windows e tem para Linux, tá? Não tem uma... Podem ficar tranquilos aí que não tem como, não tem problema. A Microsoft tem treta com Linux mais não, há muito tempo. Bom, cliquei aqui, ele vai aparecer, beleza, cara. Azure Network Watch é um serviço que vai ajudar você a monitorar e diagnosticar, inclusive ter mais visibilidade sobre performance de rede, como que está a saúde também. Essa extensão da Virtual Machine possibilita que você capture o tráfego, né, da rede, da máquina, mais funcionalidades providas pelo serviço Network Watch, basicamente é isso, tá? E aí você tem que clicar em Create aqui, automaticamente ele já dispara o deploy e vai instalar na máquina. Não tem nada nessa tela, só dá um OK, ele vai, pimba, vai disparar, deploy, submeter o deploy, e ela vai ser instalada na máquina quando terminar. O Azure avisa. Assim, aqui é o deployment in progress, eu já até lá vi esse deployment. A máquina precisa estar ligada, tá? E das vezes que eu fiz, se ela estiver desligada, o Azure não liga ela não. Tá? Então, eu vou fazer um deploy aqui, vou instalar as extensões todas nas instâncias desprovisionadas, desligadas. O Azure não tem... Microsoft tem poder de ligar uma VM não, porque se ligar ela tem que desligar, né? E tudo envolvendo cobrança não é assim que funciona. Então as VMs têm que estar ligadas, tá? E aqui, quando terminar lá, já disparou para lá, o pacotinho vai ser instalado lá no Windows. Vamos ver aqui na máquina Linux como é que tá. Isso é para eu ter uma visão de rede de uma VM específica, tá? Não quer dizer que o Network Watcher não funcione se não instalar clientes nas máquinas, não. Quer dizer que se eu precisar de uma análise apurada de uma VM isolada, eu preciso instalar a extensão, sim. E aqui para Linux funciona no mesmo esquema. Tem uma Ubuntu aqui. Deixa eu ver em Extension. add instala a extensão Network Watcher Agent for Linux. Create install extension, ok. Boa. Deixa eu ver o deploy aqui que eu tava corujando o deploy. Acabou que eu não mostrei. É legal que fica uma dica aí totalmente fora do Network Watcher, mas se vocês tiverem curiosidade de entender como é que funciona mais a parte de orquestração, toda vez que você criar um recurso no Azure, vem na parte de deploy. É interessante que você consegue ver até a parte do código aqui do template que é utilizado para esse tipo de instalação, entendeu? Então, tipo, é muito legal que você acaba aprendendo bastante. Os parâmetros que ele passa, lá, o nome da VM, a location que a VM tá. Então, aqui, ó, tipo, ele passa uma série de parâmetros aqui, as variáveis também. Então, tem a opção também de ver até o PowerShell que está sendo executado, né, para poder fazer. Ele faz até
até registra o Resource Provider não é fazendo jabá, não, tá, gente? Eu tenho um curso na Udemy, né? Que eu falo bastante sobre o Azure, na verdade. Ele é só de Azure, e eu falo sobre esse registro aqui do Resource Provider aqui. É bem interessante que a Microsoft já corre no script, já faz o registro, enfim, é tudo muito bem costurado, cara. Não tem muita brecha para falha, não. De vez em quando se encontra uma outra, mas pouco provável. Bom, enquanto o recurso está sendo instalado nas VMs, eu falei que pode demorar 5 a 10 minutos, vai depender da minha VM. Eu tenho mais 8 minutinhos aqui. Eu vou mostrar o Network Watch. Corre, cadê? Tá aqui. Topology. Basicamente, ele vai... Deixa eu mudar aqui para MSDN, ok? Resource Group, eu vou falar, cara, mostra a topology para mim da AWS2. Ele vai me falar, e a VNet também. Ele vai ler sua VNet e vai falar assim, bicho, é isso aqui que tem conectado nela. E vai disponibilizar aqui, tá carregando. Eu não sei quanto tempo ele vai demorar aqui. Então vai disponibilizar para você um desenho de topologia de rede. Isso aqui, meu Deus do céu, Senhor Jesus, ajuda demais, cara. No final de um projeto você já tá esmerilado, de tão cansado que você tá. Aí o cara fala assim, que massa, hein, bicho, a documentação. Aí você fala, não, cara, pelo amor de Deus, tem criança, por exemplo, eu tenho cachorro e tal pra cuidar. Faz comigo, não preciso voltar vivo pra casa, já tô morto. Isso aqui ajuda demais. Então você faz o download da topology aqui, vem no formato SVG, você consegue abrir e montar para o cara a topologia rápida. Fala aí, bicho, o negócio é o seguinte, aqui tá sua VNet, aí nessa VNet tem uma subnet aqui, tem essa placa de rede dessa VM que está conectada aqui, e essa placa de rede também está conectada no meu IP público e também está conectada na minha NSG, e tem um gateway de subnet aqui com uma VPN. Pô, legal, esse é tipo um bruxo. E eu posso também pegar de outros recursos aqui, né, dos dois lugares que eu habilitei. Brasil South, vocês podem observar, é uma coisinha. Esse gateway virtual aqui é um erro, tá? Antes de começar o webinar, eu tinha criado ele com o nome errado, excluía, o Azure deve apagar. Alguns recursos demoram um pouco para pagar, deve estar pagando pela madrugada fora aí. Mas pode desconsiderar isso aqui, e essa aqui é a VNet com servers, etc, NSG. Então, cara, ajuda demais a você prover uma documentação de rede instantânea pro cara. Outra coisa é esse Connection Monitor. O Connection Monitor é muito legal, cara. Como é que ele funciona? Bom, vocês já pegaram aí na vida de vocês alguns casos de uma galera que fala, tipo assim, na verdade, ou você ou a empresa fala assim, bicho, tava funcionando até agora há pouco, ó, tava acessando a porta, sei lá, 3389 da VMX. Tava acessando, agora parou. Aí você fala, bicho, não pode. Parou agora. Você fala, não tem condições. No Connection Monitor, o que você faz? Você vem aqui no ADD, e você fala assim, bicho, tá acontecendo todo dia? Bicho, tá acontecendo todo dia. Fala, não é possível. Tá acontecendo todo dia. Então tá bom. Não só porta 3389, mas pode ser também numa porta de banco dentro da sua organização, tá? Bicho, perdeu a comunicação com a SQL. Fala, não. É problema de porta, não é? Não é. Beleza, eu coloco aqui, ó. Então vamos monitorar aqui, ó. Monitoramento por porta. Porta. Vou botar um tracinho, porque a Microsoft trata com underline. Beleza. Mas que máquina que tá indo lá? É minha Ubuntu. Beleza. Qual que é a porta do SQL? Bom, porta do SQL eu tô usando 1433. Ou então não, eu tô usando a porta 5684 para um outro serviço específico. Não, eu estou usando na 8081 que eu quero monitorar a porta de uma API ou de um serviço. Pô, não, cara, eu quero remote desktop. Beleza. Aí você vai falar assim, você tem duas opções. Ou falar para o Azure, monitora para mim a porta dessa VM aqui, Azure, ó. Ou eu especifico manualmente. Especifico manualmente o que ele monitora. Uma URI, um FQDN, um IPv4. Significa que ele monitora vários endpoints que você pode colocar aqui, tipo S3.aws, não sei o que, barra não sei o que, de um serviço específico, ou uma API específica, sei lá, magela.api. Enfim, ele monitora, ou eu falo assim, cara, é uma máquina que está dentro da minha empresa. O Azure se conecta via VPN dentro da minha empresa e eu sei o IP da máquina. Beleza, então eu vou colocar lá 192.168.204.13.
de bola. Qual porta que é para monitorar mesmo? Porque tá chegando lá? 3389. Muito cuidado, porque é o seguinte, em alguns casos específicos, você pode sair por uma porta e entrar em outro lugar por outra. Então, tome cuidado, tá? Então tem que saber a porta de origem e porta de destino. Deixar muito bem claro isso aí. Tá? Mas nesse caso eu vou mensurar aqui na minha VM mesmo, porque não estou com o VPN fechado. Quando eu adicionar, ele está criando o Connection Monitor. De 1 em 1 minuto, o preâmbulo. Opa, deu um erro aqui. Prismatic VMs existe. Provar referência VMs existe. Bom, peraí. Action em demo não é demo, né, cara? Mas eu tenho uma contingência, relaxa. É pra te chamar de mentiroso. É normal isso. O Azuri tem disso. Já Tem aconteceu demais. comigo muitas vezes. Nossa senhora, o que mais tem? E eu testei antes, hein? Ah, não, cara, mas você vai sem testar? Não testando. Deixa eu ver aqui que eu tenho um ambiente paralelo que tá funcionando isso aí já. Bicho, minha VMinha tá bonitinha aqui. Como que você tá falando que ela não existe, cara? Como assim? Gente, alguma dúvida, alguma pergunta? Ou por IP? Até o momento, não. Legal. Deixa eu só consultar aqui minha... Se inclusive ela tá com uma NSG, eu não sei se o problema foi na hora de encontrar a porta aberta. Realmente ela tá sem NSG, cara. Deixa eu ver. Security. Tá. Não, tem sim, tá aqui. Deixa eu adicionar aqui. Vou fazer uma prática muito feia, viu, gente? Não repete isso em casa, não, pelo amor de Deus. Você fala assim, não, às vezes eu vi o cara da Microsoft lá, o MVP, falar que pode mandar brasa aqui na NSG aqui, ó. NN 3389. Isso aqui é suicida. Eu tô abrindo a porta para o mundo inteiro, mas eu não vou ser precioso para abrir só para um IP específico. Deixa eu abrir o IP externo aqui. Lembrando que tráfego dentro do Azure, aqui na NSG tem uma regra que tráfego interno é liberado tudo, tá? Então tudo. Então um recurso dentro do Azure conversa com o outro automaticamente. Mas eu não estou habilitando essa regra 3389, não é para conversar por dentro, é para conversar por fora. Eu quero chegar no IP externo dessa máquina. E aí, por isso eu tive que criar aquela regra lá. NN, beleza. Qual que seria o melhor caminho possível? Seria eu fazer isso aqui. Eu tô com vergonha de ter feito isso aqui, eu vou até explicar. Meu IP, pego meu IP específico de saída. Pode ser da sua casa, tá, gente? Muda, acho que é de 48 horas, 72 horas, não tem problema não. Pego o seu IP específico aqui, esses sites do meu IP andam meio dando umas zoadas aí, tem que ficar testando esses caras. E aí você adiciona o seu IP de saída da operadora, tá? Não coloca NN não, porque senão você abre pro mundo, amanhã tem um tanto de... Aqui, ó, meu IP, esse aqui, tá sendo isso aqui hoje. Pega esse cara aqui. Em vez de N, inclusive o NSG muito sabiamente até te avisa que tá errado, que tá com uma exclamação aqui. Em vez de N, eu coloco a partir desse IP, ok? Mas vou matar isso rapidinho. Já é. Vamos voltar aqui para o Security Group, para o Connection Monitor aqui. Vamos lá. Monitorar. Vou até mudar, hein? Monitorar RDP. RDP, porte 3389. Vamos ajudar na nomenclatura, viu, gente? É uma dica que eu dou, porque quando a gente pega uma subscription zoada, a gente tem vontade até de chorar. Porta 3389. Sai Manoli. Aí eu venho aqui e falo o seguinte, velho, eu vou monitorar o IP público da VM, que é esse cara aqui, ó. Esse camaradinho aqui, ó. Tá? Que porta? 39. Eu já sei que, inclusive, ela tá recebendo. Tá criando o Connection Monitor. Se não der, eu vou apelar e vou mudar de subscription para uma outra que eu tenho certeza que funciona, porque eu uso todo dia. Eu criei um ambiente paralelo. Mas não deu, né? Tá criando aí. Bom, criou. Show. Azul não me deu vergonha agora, cara. Demora um pouquinho para aparecer, depois eu dou F5 que aparece. E o mais legal é que você consegue criar esse monitor, colocar esse monitor no dashboard na sua tela. No dashboard. Aí você coloca lá na sua tela lá e boa, ele tá sendo criado ainda, daqui a pouco ele aparece, NPM, STM, tá aqui, né, filho? Se não filtrar, beleza. Aqui, ó, monitorar RDP, Quintas da TI Brasil, de 60 em 60 segundos, running. E ele fica de eterno aí, monitorando a parada. Se eu clicar aqui,
eu tenho a opção de até adicionar eu posso parar ou posso deletar esse monitor aí. Ele fica rodando até você mandar parar, tá? Então é interessante aí que a gente monitore só coisas bem específicas, ou que você lembre sempre de revisitá-lo aqui e mandar parar. E aí você consegue adicionar via Log Analytics um dashboardzinho que fica monitorando até o que a gente chama de RTT, né, o Round Trip, que é até mesmo a latência. Então dá 133, 150 milissegundos, etc. Vamos para o IPFlow Verify. E ele fica rodando aqui. Ponto. IPFlow Verify. Garganta está dando uma falhada, desculpa aí. O IPFlow Verify é o seguinte. Ele faz para uma determinada máquina, ou ele dispara, na verdade, para algumas determinadas máquinas, interfaces ou IPs, alguns pacotes para poder saber se realmente tudo certo. Okay? Para saber se ele consegue, realmente é o flow, né? Ele verifica o pacote que está permitido ou que está negado de uma determinada máquina virtual. Mas quando é que eu vou usar isso? O cara fala para você, velho, o problema é aí. O pacote está sendo bloqueado aí. Você fala, não é, não é. Ah, então tá. Me fala que máquina que é. Bom, bicho, quando eu estou tentando acessar a máquina, aqui, ó, essa camarada aqui, ó, WS2. Legal. Qual pacote que é? É TCP? É saída ou é entrada? Não, eu não estou conseguindo entrar, não é saída não. Legal. De que porta? 3389. Oh, legal. Mas está tentando acessar 3389? Da onde? Onde é que você está chegando aqui, velho? Tô chegando, pera aí, deixa eu achar meu IP de novo aqui, velho. Tô chegando desse cara aqui, ó. Aqui, ó. 86, 206. Tem certeza? Tem, olha, hein? Tem. Que porta você está usando? 3389. Tá bom, vamos ver. O que ele faz? Ele vai checar se realmente a NSG está funcionando. Se está permissivo a regra ou se tem problema. Se tiver algum problema, ele avisa. Se estiver permissivo, ele fala que regra que bate. Independente se estiver permissivo ou negativo. O pacote entrou. Legal, ele entrou e passou pela regra tal. Ou não entrou não, e foi bloqueado pela regra tal. Então, aquele bate-cabeça danado de ficar vendo regra por regra, uma por uma, e dá scroll do mouse, e compra até aquele mouse da Logitech, que você clica o scroll, ele bate o scroll assim, o scroll roda, igual a roleta do Silvio Santos. Não tem mais esse problema. Você fala, você consegue ser pontual, entendeu? E falar pro cara, velho, bateu na regra tal, beleza, o problema é meu? Não bateu, cara. Tá liberado, o problema tá aí. Legal, ó, o result. Aqui, ó, Access Allowed. Permitiu. Que regra que foi? Aquela regra maravilhosa que o Magela ensinou a criar errado. Show de bola. Port 3389. Qual é NSG? NSG VMS WS2. Permitidão. Então o problema tá aqui não. Show de bola. Ih, rapaz, então vamos tentar a porta 8080, hein? Vamos lá. Da Brasa, eu vou tentar a 8080. Pra ver o que vai dar. Mais alguma dúvida, gente, enquanto tá rodando esse teste aí? Ó, beleza, a gente já foi até feito com sucesso. Enquanto nada. Beleza. Acho que a galera tá dormindo. Tipo, aí, ó. Essas denied. Ué, sério? Essas denied? Por que essas denied? Sim, tá batendo na regra deny all inbound. Toda NSG, quando ela é criada, ela vem com algumas regras default. E uma dessas regras default é essa deny aqui, ó. Deny all inbound. Ele tá até carregando o restante, pode ser que ele venha carregar até a NSG que tá batendo, mas eu vou mostrar de uma vez para adiantar que NSG, que regra que é. Peraí. Tem navegação aqui, tem demais. É desse cara aqui, ó. Azure, meu filho. Denial inbound. Toda a NSG, quando ela é criada, você vem com as regras com menores. Quanto menor a prioridade aqui, né? Mais permissiva a regra é, né? Prioritária, não permissiva, prioritária ela é. E no final das contas, a Microsoft vem fechando o caixão com a 65.500 aqui, ó.
Bicho, se não tá acima de 65.500, caixão e vela preta não acessa, não deixa entrar. Então, sim, tá batendo essa regra da Denial Inbound. O que eu deveria fazer? Criar uma regra para 80/80. Isso economiza demais em troubleshooting, bicho. Nossa, economiza bastante, sério. Fiquei feliz demais. Next Hope. Muitas das vezes, essa parte de Next Hope é interessante. Eu consigo, aqui, por essa interface, saber qual é o próximo salto que a máquina está dando. Isso é muito bom para resolver problema de rota. Cara, isso é uma mão na roda. Porque muitas das vezes a máquina está fazendo uma rota errada, tá? E aí você consegue descobrir que a rota é errada, ou que o próximo salto esteja errado. Você consegue consertar isso usando o Route Table. E aí você fala, putz, o pacote está indo para o outro lado, ou então eu posso encurtar esse salto específico. E você pode usar o Route Table para você poder fazer uma rota persistente lá e obrigar o Azure a seguir essa rota. O Next Hope, basicamente, ele vai falar, o próximo salto é esse cara aqui, pim. E te fala, te informa. Se tiver um bloqueio também entre os saltos, ele avisa. Aqui, ó. Ele nem achou, na verdade. Deixa eu pegar uma outra. Deixa eu pegar uma. O IP. Eu tô. Beleza. Então deixa eu fazer o seguinte, cara. Deixa eu fazer Brazilian South. Beleza. Eu vou pegar o IP público dessa máquina aqui. Mais fácil. O Next Hope não vai funcionar pro meu IP, porque o meu IP, basicamente, pro Azure, tanto faz. O IP não é importante. Não tem VPN fechada. Também. Esse IP não é legal. Deixa eu pegar esse cara aqui. Ele vai me falar qual que é o próximo salto. Isso é muito legal porque eu consegui identificar uns problemas de rota recentemente num cliente meu, justamente por isso. Próximo salto é a internet. No outro também ele me falou que era a internet, tá? Mas o próximo salto é a internet. Se tivesse algum salto intermediário no meio desse que estivesse bloqueando a comunicação, ele conseguiria me falar. Isso é muito útil quando você está trabalhando com subscripts diferentes, com VNets diferentes, locais diferentes ou ambiente on-premise. Poderia colocar aqui, por exemplo, uma máquina minha, sei lá, 192, 168, ele não vai achar, sei lá, 213. E aí ele ia falar, o próximo salto é o seu gateway, ou o próximo salto é o gateway da Amazon, ou o próximo salto, enfim. Ele fala exatamente. E se há conectividade ou não, tá? Ah, não, tá legal, tá massa ou não, vai ter um problema aqui, parece que não tá bloqueando. E aí você vai criar uma rota específica para poder sair fora. Né, de uma máquina específica, se acabar que vai passar por uma outra rota, enfim. Security Group View. Security Group View é muito legal também de se ver. Muita gente tem dificuldade de ficar navegando entre as NSGs, que são muitas, é o que eu falei, o cara vai lá e cria uma NSG para uma VM, aí tem NSG também na VNet, aí quando você vai ver a regra não está atribuída a nenhuma, não está na outra, e fica uma confusão, uma salada tailandesa danada. Aqui em Security Group View, eu consigo ver exatamente as visões das regras efetivas, etc., que estão aplicadas naquele determinado ambiente. Por exemplo, nessa VM aqui, ele pega por VM, tá? Nessa VM aqui, ó, as regras efetivas são essas, mas tem as regras subnet, por exemplo. Não tem, mas tem a regra de Network Interface. Tá carregando, não, passa. As regras default e a regra da Network Interface também é de boa, é a máquina Ubuntu. Mas vamos ver aquela máquina WS2. É a máquina Windows Server. Eu posso ter uma regra específica, gente, por máquina, tá? Por VM. Não necessariamente eu preciso ter uma regra. Eu posso ter uma NSG por VNet e uma NSG específica por VM. Inclusive, até o que eu sugiro que trabalhem com. Ele já pegou, ó. Na Network Interface tem uma regra, fora das default, tem uma regra 389, que você é muito louco, igual chapeleiro maluco, tá permitindo acesso para qualquer canto do mundo. Beleza? Regra de subnet, beleza. Regras efetivas estão aqui, inclusive com a regra legalize para todo mundo. Então ele consegue te dar uma visão por virtual machine, por máquina virtual, das determinadas regras que estão inseridas ali. Então ao invés de você ficar batendo cabeça, não, peraí, deixa eu ver, velho, que NSG que tem nessa máquina aqui, tem tal, nossa, não, peraí, e na VNet? Não, na VNet tem essa aqui, nossa senhora, não, peraí, que regra que eu falo? Não, calma. Vem aqui no Security Group View, aponta a VM aqui e vê quais são as regras que estão para essa VM. E aqui você consegue enxergar todas, tá? Todas as participações dela na determinada VM. VPN Diagnostics. Essa eu vou mostrar numa outra subscription, então eu vou pular e eu vou mostrar no finalzinho, porque eu estourei 10 minutos do meu tempo, o pessoal acha que vai me matar. Mas eu vou mostrar no finalzinho, porque eu não tenho conexão ativa aqui, tá?
com VPN nessa subscription. Eu vou mostrar na minha outra subscription. Package Capture. Legal demais. É uma funcionalidade muito boa. Eu coloquei uma ressalva no PPT para essa funcionalidade especificamente. Por quê? Porque é o seguinte, eu crio o Package Capture aqui. Fala assim, ó, Microsoft, seguinte, cara, na subscription, deixa eu terminar de carregar, tá? O portal de vez em quando ele dá essas coisinhas. Olha aqui. Carregou. Nessa subscription aqui, pro Resource Group, tal, pra máquina virtual, tal, captura para mim os pacotes, sei lá, de RDP. RDP, eu vou colocar lá, Magela, RDP, Capture, 30/8/2018. Vamos fazer isso aí, beleza. Aí você pode optar por file ou por história de account. Tá? Eu sugiro usar uma história de account para poder armazenar, porque já fica o histórico lá e armazenamento é mixaria. Ok? Então, história de account. Ela vai perguntar qual. Aí tem as diversas histórias de account que a gente tem aqui. Se você não tiver uma, vai ter que criar. Tá? Até interessante, uma coisa que eu não observei, divagando aqui nos meus alfarrábios, a Microsoft não colocou a opção de criar uma história de account aqui dentro da tela, não. Então, se você não tiver criada, vai dar problema. Então, crie uma história de account antes de mexer com o Network Watch. Vamos apontar para essa aqui. E aqui eu posso passar as opções de números de bytes capturados por pacote, default limit, etc. Vocês podem observar que não é obrigatório, tá? E eu posso filtrar também. Ah, não, bicho, eu não quero, se eu for pegar, por exemplo, vamos supor, pegar todo o tráfego da máquina, você vai me quebrar, porque essa máquina é banco, é API, essa máquina tem banco nela, tem API, essa máquina tem backup que roda para fora, tem a pancada de coisa. Não, bicho, eu não quero. Eu quero pegar o protocolo TCP/IP de um determinado específico, de um determinado IP específico, uma porta específica, etc. Então eu poderia muito bem jogar aqui. Perdi o IP, tá aqui. Poderia muito bem jogar aqui, não, cara. Só, sério mesmo, desencana, véio. Pega para mim local, né? Que é o IP dela. Remote esse cara aqui. 389. E local, eu posso jogar o IP da máquina aqui, da máquina Linux, eu não vou me lembrar. Source Group. A máquina Linux está no Brasil. Tá no Brasil. Beleza, tá aqui. Não é nem público não, tá? É o privado dela mesmo. Deixa eu ver aqui. Esse cara aqui, ó. 1090/94. Show. Porta 3389. Vamos supor, né? Sei, gente, é uma máquina Linux. Não tem RDP no Linux, sabe? Beleza, já sei. Só como uma opção. E beleza, e quando eu vou dar o OK, que ele vai criar para mim a captura de pacote, vai salvar na NSG lá. Desculpa, NSG, eita. Vai salvar na história de account lá. E pronto. Vai salvar lá e depois você baixa o arquivo, acho que é .cap, se eu não me engano, cap, né? E abre, aqui ó, loading, e abre na sua máquina. Você navega até a NSG, olha lá, e abre o arquivo na sua máquina. É o que eu senti de pontos a melhorar, vamos dizer assim. Poderia ter um monitorativo de captura de pacote. Eu acho que vai virar no futuro, é bem provável que virá. E aí você conseguir ver online todos os pacotes trafegados e etc. E conseguir interceptar sem ter que baixar o pacote de sua máquina. Enfim, acho que virá. E pronto, tá em running, ele vai baixar. Vamos lá eu gosto de mostrar o negócio. Vamos lá no Storage Account aqui. Que eu coloquei na Storage Account Brasil South. Brasil South tá aqui. Automaticamente ele vem como blob aqui. Ou vai ser file, então. Não criou. Ele tá rodando ainda. Possivelmente ele deva criar aqui em Blob Storage. Possivelmente não, ele vai criar. Aqui em Blobs, esse putz diagnóstico aqui não é uma outra coisa, mas ele deve criar um container aqui mais pra frente com os dados da captura desse pacote. Demora uns 15 minutos que ele tá rodando ainda. Então depois ele acaba criando lá pra você. Você pode parar e deletar a hora que você quiser. Ele cria e você baixa o pacote. Eu acho que eu tenho na outra subscription em uma
Tem sim. Eu tenho uma outra subscription no Storage Account, esse pacote já eu posso até mostrar para vocês. Eu tenho certeza que eu tenho lá. Mas é isso. E aí a captura fica rodando aqui. Depois que terminar, o Azure te avisa. E você passa no analisador de pacote e vê o que está acontecendo de errado com o seu tráfego. Se tem algum comportamento dentro da pilha TCP que não está de acordo com o que você esperava. Connection Troubleshooting. Ele consegue medir, é uma feature muito parecida com o Connection Monitor ali, mas o Connection Monitor ele fica rodando, o Troubleshooting ele executa e pronto, tá? E eu consigo também checar se a conexão entre os recursos estão legais. Bicho, vamos lá, da AWS na porta 3389, especificar uma máquina. Mentira, nem vou. Vou lá da Brasil South pelo Linux 379. Especificar uma máquina, não. Especificar manualmente aquele IP. Este é o outro. Vocês vão ficar cansados de tanta navegação, bicho. É o outro. Especificar o IP. Esse cara aqui. Porta 379. E chega na hora, então não fica rodando. É uma solução tópica. Ela roda, te apresenta o resultado, morreu, me dá aqui um abraço, acabou. Não é igual a outra que fica monitorando. O portal, não sei se vocês observaram, acontece dependendo do browser, que ele dá uma lagueada, tá? Meio lag. Até não, clica de novo, ou dá um F5 que ele volta. Não fica parado esperando uma ação, não, senão você vai gastar muito tempo. Ele checa a conectividade e te devolve se a conectividade está ok. Eu vou esperar essa resposta dele aqui. Nas portas. E mais uma vez, gente, isso é muito legal porque você pode passar um FQDN, né, que é basicamente, vamos jogar no vulgo popular um DNS, fulandetal.com.br, empresax.com, etc, api.empresay.com, mas basicamente isso aí, você coloca, aponta a porta e deixa ele falar se a conexão está disponível ou se não está. Alguns serviços do Network Watch ele pode demorar um pouquinho para poder rodar. Aí, ó, reachable, beleza, executou, show de bola. Aí, Joe, show de bola aqui, ó. VM saiu, chegou no destino, a latência de 187 milissegundos, beleza? Enviei 21 provas, 21 pacotes enviados, nenhum falho. Inclusive, com essa estatística, é muito fácil você falar assim, cara, enviei 21, perdeu 18, ou seja, tem boi na linha. Ou enviei 21, perdeu 10. Dependendo da amostra de pacote que perde, tem um problema de comunicação, ou seja ele físico, seja lógico, mas há. Então você consegue pegar. E a latência é legal demais, ele calcula uma média, o mínimo e o máximo. Então o máximo de latência que deu foi 188, o mínimo foi 187, média 187 milissegundos. Dá para sobreviver com a latência dessa, tá? Tá demais da conta. E, inclusive ele falou round trip time aqui, 518. Beleza? Com isso aí em mãos, cara. O recurso no Azure não tá legal, não tá comunicando. Não, pera aí, vamos abrir o Network Watch para ver se o problema é do recurso ou se não é, né? E aqui embaixo a gente tem 3 opções de logs. O NSG Flow Logs, para aquelas questões de NSG. Se você habilita, ele não está habilitado, tá? Mas ele obrigatoriamente tem que ter o Log Analytics. Aqui, ó. Network Watch not enable. Mas tá falando aqui para mim que o Network Watch não tá habilitado para esses caras aqui que eu obrigatoriamente tenho que habilitar. Mas para eu poder habilitar essa parte de logs, NSG Flow Logs, tá disable, eu tenho que clicar nele, aí ele vai me pedir um Log Analytics automaticamente, tá? Então aqui, show de bola. Então aponta para mim a história de account e esse OMS Workspace aqui é o Log Analytics. Aí eu tenho que criar um Log Analytics. Não só para esse log, tá? Mas para a grande maioria dos logs de tomada de decisão. Tanto o log de diagnóstico também e o log de tráfego. Então, se você deseja ter um log de diagnóstico, por exemplo, assim, sabe como que está a comunicação por dentro em tempo real e você possa emitir um relatório, você precisa, toda essa parte de log aqui, eu preciso ter o Log Analytics lá pronto para poder conectar ele e ele conseguir fazer a leitura de todos os logs que são capturados pelo Network Watch.
Network Watcher, assim como o Traffic Analytics também. Todos eles aí vão te pedir. O Traffic Analytics, inclusive, ele nem, se não tiver um Log Analytics configurado e a extensão instalada na VM, ele não funciona. Gente, basicamente é isso. Eu posso voltar depois para falar essa parte de metrics aqui, que eu não falei. São algumas métricas do serviço especificamente. Ele consegue me dizer por alto como é que a gente está aqui. É o seguinte, a Microsoft ela tem um limite no Azure para que você crie recursos em uma determinada subscription. Então, se você tem recurso a mais, recurso a menos, na verdade não a menos, não tem como ter recurso a menos, mas se você tem recurso que está perto do máximo permitido, etc., que em Metrics você consegue saber, até que aqui, ó, Public IP Address também ele já me fala, eu posso ter até 1000, eu só criei um, até 200, perdão, eu só criei um, etc. É que você consegue saber quantos recursos ainda estão disponíveis e as métricas para esse determinado recurso. Por exemplo, Network Watch, ó, cheguei a 100%, ele só permite um por região por subscription. Então, beleza. Eu posso, aqui, nessa parte de métricas dá para poder brincar também, de usage, não é métricas, desculpa, eu consigo brincar também em dar um request increase, ele consegue fazer, ele desce o seu recurso, na verdade, diminui os seus recursos, mas eu usei muito pouco. Acho que para a parte de para a finalidade do Network Watcher mesmo, esse nem é, talvez eu não utilizo muito no meu dia a dia, não vi o uso ainda. Pode ser que amanhã, dia 31, eu possa ver o uso, que a Azure muda muito e a gente vai aprendendo junto com a ferramenta. Mas hoje eu uso muito pouco, só bato o olho para ver se eu estou chegando perto mesmo do que eu posso criar na minha subscription boa. Gente, esse é o Network Watcher, eu espero que tenha ficado claro. Se tiverem alguma dúvida, pode mandar. Eu esqueci de... Não sei se eu tenho mais... Diogo, tem mais 5 minutos ou o pessoal vai me matar? Manda brasa. Então show. Eu vou mostrar para vocês uma última coisa aqui, numa outra subscription minha que eu tenho. Que é o seguinte, que é a parte de VPN, que eu acho muito interessante vocês verem isso, eu acho sensacional. Deixa eu fazer um logout aqui. A parte de como que o Network Watcher traz o troubleshooting de VPN. E é muito interessante, cara, é muito legal mesmo. Deixa eu usar uma outra conta aqui. Essa é a Ultra Mega Power avançada. Deixa eu ver o Watcher aqui. E você, cara? Não tava aqui, não. Vou mostrar para vocês aquela parte de VPN que eu pulei e falei que ia mostrar, que é isso aqui, ó, VPN Diagnostics. Quando você tem um túnel de VPN ativo, aqui legal, tá vendo, tá not started aqui, not started. Subscription Azure, Resource Group, Networking aqui mesmo, Issue S2, e ele pediu uma storage account, beleza, eu vou até botar para storage account específico que eu uso aqui de logs. Vamos colocar aqui Service Logs. Então, eu vou criar um container novo aqui, vou colocar aqui VPN Quintas. É aqui que ele vai armazenar as informações desse sniffing de VPN. Selecionar o VPN Quintas aqui. E aqui ele está me falando assim, cara, você tem 2 conexões e um gateway, tá? Conexão BH, São Paulo e o gateway. Então, não foi startado nenhuma delas, tá? Mas eu vou startar. Vou selecionar os 3, vou dar o play. E, enquanto isso, você vai lá, levanta, pega um café, fica sossegado, que ele vai fazer o troubleshooting de VPN para você. Basicamente, ele vai lá no gateway e vai checar a negociação IQv1, IQv2, a passphrase, como é que estão as rotas, se estão todas certinhas, se tem algum pacote que está tentando entrar e não está conseguindo por algum problema do próprio Azure ou do cliente, na verdade, também, né, da borda da empresa. Ele te fala a saúde exata
desses três componentes específicos. Ele fala a saúde do gateway, a saúde das conexões. Por quê? Porque eu posso ter mais de uma conexão e o problema ser com uma da conexão, não ser o gateway. Eu não posso dar bomba num gateway especificamente. Então, por isso que a Microsoft optou por separar. Então, tem a saúde do gateway, tem a saúde das conexões. Beleza, ô, conexão com BH tá show? Show. Conexão com São Paulo tá show? Tá, não. Bom, então não é aqui. Pode não ser aqui, né? Obviamente você não pode ir a ferro e fogo, mas, poxa, vamos ver. E aí ele te traz essas informações. Deixa eu mostrar para vocês aí. Eu não sei quanto tempo ele demora, realmente. Quando eu coloco para rodar, eu realmente rodo e vou tomar um café. Então, eu vou ver aqui na história de account para vocês aqui, para mostrar como é que ele cria os arquivos lá e depois como é que você baixa esses arquivos. Vamos lá. História de accounts. Vai estar aqui, ó. Set logs. Eu criei um file share aqui. VPN Quintas, cadê? Não é file share não, é blob. Desculpa, gente. Blobs. VPN Quintas. Tá aqui. Pará, eu já criei uma pastinha lá, ó, 2018. 8, né? O mês. 31. Pegou a hora, ele pegou. Não pegou a nossa hora aqui. Pegou a hora. Outro fuso horário. E beleza, já rodou. Tipo, Gateway Tenant Worker já tem esse arquivo aqui para baixar. Então, se eu vir aqui, ó. Download. Ele baixa o arquivo aqui. Assim como outros arquivos que ele vai criar. Ele já me passa aqui. Connection Stats. Ó, legal, velho. Tem duas conexões, né? BH e São Paulo. Beleza. Ó. Conectado. E a outra também tá conectada. Então, show. Os pacotinhos aqui. Beleza. E tem CPU stat. Né? Bom, memória disponível 563 megabytes, 0% de CPU. Ou seja, tá sussa, cara, tá tranquilo, nada, nothing's happening aqui. Tá bem sossegadão. Aí vamos navegar para vamos ver se ele já aqui, ó, show de bola. O que ele pegou? Ele pegou que o gateway tá legal, mas tá feio dessa conexão. O que pode acontecer nesses casos? Ele me falou que a conexão tá ok, que tá conectado, mas aqui apresentou feio. Em alguns casos, pode acontecer falso positivo. Por isso que falso positivo ou falso negativo. Por isso eu sugiro que vocês rodem 2, 3 vezes para estarem seguros de que realmente não há um problema com a sua conexão. Porque naquele determinado momento, quando ele está checando, pode ser que o timeout, por uma questão de banda, por uma questão de latência do link específico, pode ser que o pacote demore a chegar e ele já dá a bomba. Então, eu tenho pego, em alguns casos, acredito que a Microsoft deva trabalhar em cima de uma correção para isso, da acurácia disso, alguns falsos negativos e falsos positivos. Às vezes está falando que está funcionando também, não tá? Mas é muito raro a ferramenta, se rodar pela segunda vez, ele já pega. Se eu rodar 2, 3 vezes, cara, ele já pega liso. Então, use por amostragem, rode 2, 3, 4 vezes, porque até rápido, vamos dizer assim, e pegue para mostrar esses relatórios antes de tomar uma determinada decisão, porque pode acontecer sim de um falso positivo, falso negativo. É raro, mas acontece. Vamos olhar aqui se ele já me deu uma outra. Aqui, ele me deu até um outro arquivo que eu já não tinha aberto antes. 2528. Aqui, ó, Gateway Tenant Work 0. Foi isso que eu abri? Não, foi não. Deixa eu abrir ele aqui para poder ver o que pegou. Ele vem Connection Stats. Conectado, tá? Confiem muito, isso que é uma coisa que eu posso deixar para vocês, confiem muito no arquivo, tá? É muito, assim, eu nunca peguei o arquivo errado, eu sempre peguei o dashboard errado, ou a exibição do portal errado. Tanto é que eu trabalho muito pouco pro portal. Confie muito no arquivo. Isso aqui é o estado real mesmo, como se diz assim, colheu a fruta no pé. É a borda, é o gateway de borda que tá me falando, cara. Então, é um script que executa no core mesmo da parada. Então, confie muito no arquivo, não confie muito na exibição lá, porque ela pode enganar. Gente, é isso. Ainda vai estar rodando aqui um pouquinho.
Pode ser que demore, eu vou ter que rodar de novo também para poder tirar essas falhas aqui. Mas o Network Watcher é isso, ela é uma funcionalidade muito tranquila de se trabalhar. Queria ter mostrado mais coisa para vocês, mas por questão do tempo e questões técnicas também que então estão ajeitadinhas aqui, talvez não consegui mostrar tudo, mas se Deus quiser eu volto para o Log Analytics, que aí eu vou tentar fazer um complemento. Eu me prontifico, ou sei de voltar para falar de Log Analytics, como que ele funciona junto com esse cara, que aí é legal, porque a gente já dá para poder falar um pouco de tomada de decisão. Beleza? Muito obrigado a todos vocês que estiveram presentes aí. Esse vídeo vai estar disponível no meu canal também no YouTube. Acesse a minha página no Facebook lá, Gustavo Magela TI, curte lá, manda as dúvidas que vocês tiverem. Também no LinkedIn também eu tô lá. O meu Facebook pessoal, raras vezes eu respondo, então é mais minha página no Facebook mesmo e no LinkedIn. O site também, gustavomagela.com, tem muito material lá, meus scripts, passo a passo, enfim. Queria agradecer a todo mundo que tirou esse tempo de quinta-feira, eu excedi meia hora do meu tempo, porque eu acho que eu falo demais. Mas obrigado demais por vocês estarem participando disso aí. Obrigado, Diogão. Obrigado, Guiroto. E até a próxima. Se tem alguma dúvida, eu estou à disposição, tá? Valeu, Magela. Galera, não saiam do Quintas. Estou compartilhando agora um link de um webcast que está começando agora do canal do Osanan Giordani sobre migração de banco de dados para o Azure, tá? Um assunto muito interessante. Queria agradecer a presença aí do Magela, não tem problema com o tempo. A galera tá gostando do conteúdo, a galera continua, não pode assistir, continua a assistir o vídeo no outro dia, porque tá tudo gravado aqui no canal e esse exclusivamente também vai estar no teu canal. Legal. Então, mais uma vez, queria agradecer a presença, cara, puta conteúdo, foi perfeito. Você explicou tudo que a ferramenta oferece e um pouco mais. Parabéns mesmo, cara. É um prazer ter você aqui mais uma vez no Quintas. Cara, o prazer é todo meu. Você é um profissional que eu admiro muito na comunidade técnica há muito tempo. Vim de você, eu fico muito feliz. Agradeço a oportunidade. E na próxima, com certeza, falaremos de Log Analytics muito em breve, espero. Com certeza, já vamos agendar essa parada aí. Show de bola. Gente, muito obrigado pela participação de vocês também aí. Se tiverem alguma dúvida, podem me mandar depois aí que eu respondo. Beleza, valeu pessoal, valeu Magela, fiquem aí com o webcast no canal do Osanan, tá compartilhado o link aí na descrição, não, no bate-papo, tá? youtube.com/Osanan Giordani. Grande abraço a todos, nos vemos novamente na próxima quinta, mais uma vez, obrigado Magela, tchau, pessoal, fiquem valeu, galera, um abraço.